Entrevista. Acionistas que ainda possuem certificados de ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, podem obter os valores de volta e também têm outros direitos garantidos por lei. O BESC foi incorporado ao Banco do Brasil em 2008 por uma decisão do governo federal. Esse tipo de incorporação foi inédito no país e levou a diversos questionamentos jurídicos dos correntistas prejudicados. Dezenas de clientes do BESC ficaram à deriva com valores retidos em certificados de ações. Mas é importante esclarecer que esses documentos ainda têm validade e são garantidos por lei. Para entender melhor esse assunto, nós convidamos para iniciar a entrevista o Dr. Rafael Guazelli, ele que é advogado especialista em direito bancário. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição aí. Só para confirmar, Dr. Rafael Guazelli, é assim que eu falo, né? Isso mesmo. Tá certo, doutor. Explica pra gente, o assunto realmente é complexo, ele exige detalhes e ao mesmo tempo, claro, né, todo esse seu conhecimento. Então explica pra gente o passo a passo de como recorrer caso o ouvinte seja aqui um acionista do antigo BESC e se interessou por essa pauta de momento, doutor, por favor. Então, Denise, o protocolo de incorporação, que é o que regulamenta a incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, ele é datado do ano de 2008. E lá nesse protocolo consta uma disposição que, à época, que os acionistas que não tinham interesse em obter ações do Banco do Brasil, eles tinham direito, à época, ao resgate, ao recebimento em dinheiro desses valores. Eles devolveriam as suas ações e receberiam o valor correspondente delas. Só que esse prazo, à época, era apenas de 30 dias. Então, quem não exerceu esse direito à época, ele acabou ficando aí com essas ações no decorrer dos anos. E o que acontece? O Banco do Brasil, nesse mesmo protocolo, ficou obrigado a quem não exercesse esse direito de retirada, de receber o valor, ele ficou obrigado a substituir essas ações do BESC por ações do Banco do Brasil, na proporção de a cada 12 ações do BESC para uma ação do Banco do Brasil. Então, quem não exerceu esse direito à época, ele tem o direito de procurar aí o judiciário, através de um advogado da sua confiança, e pedir a substituição dessas ações. Então, basicamente, o caminho é esse, né? Doutor, o senhor tem ideia do número de acionistas que ainda possuem certificados de ações do extinto BESC? É difícil informar esse dado, porque como já tem um lapso temporal, já decorreu, acredito, 14 anos já da incorporação, é muito difícil eu te passar em números isso, mas eu posso assegurar que tem muitas pessoas que têm esse certificado ainda, muitas pessoas, por exemplo, que guardaram em cofre esse certificado ou acabaram deixando de lado, não sabia que tinha algum direito para reivindicar, e agora, com o passar dos anos, foi descobrindo que tem possibilidade de obter essas ações do Banco do Brasil. E é um fato muito interessante, porque várias famílias, por exemplo, já me procuraram, descobrindo que de repente o pai, a mãe já faleceu e tinha essas ações, e o que fazer com essas ações. Muitas pessoas acabaram jogando fora, muitas pessoas foram buscar, verificar qual o direito que pode ser perseguido, né? Então, é isso. E até é importante colocar aqui, né, que um dos questionamentos dos acionistas do extinto BESC é justamente sobre como transformar as ações em dinheiro. E essa conversão, doutor, é possível transformar as ações em dinheiro? Basicamente o princípio é esse. A partir do momento que você consegue transformar as ações do BESC em ações do Banco do Brasil, você tem ações hoje que tem cotação em bolsa, né, que são as ações do Banco do Brasil. Então, a partir desse momento, com cotação em bolsa, fica muito fácil você conseguir transformar em dinheiro, você resgatar o valor delas, né. Agora, se você for ao judiciário diretamente requerendo o pagamento dessas ações do BESC, certamente não vai, a sua tentativa vai ser frustrada, porque já decorreu esse prazo para você pedir o pagamento. O seu direito, que é bom ficar bem claro isso para o nosso ouvinte,
O seu direito é obter a conversão das ações. A partir do momento que você tem a conversão das ações, que você recebe as ações do Banco do Brasil, daí sim você pode ou continuar com elas em bolsa, ficar lá com elas, ou então pedir o resgate delas, né? Eu recebo da nossa produção aqui que no último levantamento publicado em 2007, isso antes da incorporação, o BESC possuía 253 agências bancárias e uma carteira de 691 contas correntes. Aproximadamente 23 milhões de ações do banco foram incorporadas ao Banco do Brasil no valor de 685 milhões de reais, divididos em 411 milhões do BESC e 274 milhões do BESCRI, BESC Crédito Imobiliário. E assim, né, doutor Rafael, muitas pessoas que, né, os mais jovens aqui podem estar até se perguntando de que banco que eles estão falando, o que é esse BESC? O BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, era uma grande referência, sim, para o nosso estado, era, né, um cartão de visita, era uma segurança realmente de uma agência no município catarinense, e aí ele foi incorporado ao Banco do Brasil, isso ali em 2008, né? Então, realmente, ele teve toda a sua força, toda a sua expressão, mas hoje, claro, não temos mais a presença do BESC no nosso dia a dia em termos de contas financeiras, né? É até bom um outro dado importante, que essas ações, elas foram sendo emitidas à época, de acordo, por exemplo, a pessoa ia abrir uma conta no BESC, à época recebia uma ação. Ou então, se era funcionário, ex-servidor, também recebiam ações. Então, a emissão à época era compulsória, um pouco diferente do que é o normal hoje. Outro dado importante, hoje, atualmente, as ações elas são emitidas por sistema, são online, né? É o mais comum. Já as ações do BESC, elas foram emitidas à época através de certificado, ou seja, é apresentado por um papel. Então, importante, quem tem essas ações, que eu sempre oriento, levar um perito que faça um laudo documentoscópico que vai atestar se essa cártula é verdadeira ou não, porque a gente sabe hoje que a gente tem muito problema de fraude, né, no sistema bancário, então é importante fazer esse laudo antes de você tomar qualquer medida no sentido de buscar esse direito de conversão. Uhum. Doutor, quanto tempo mais ou menos demora esse processo judicial, todo esse trâmite judicial? É difícil falar tempo no judiciário, porque vai depender de onde o acionista reside, né? Porque provavelmente ele vai ter que entrar com essa ação no local do seu domicílio. Então, tem processos que demoraram 2, 3 anos, tem processos que ainda estão em andamento, já estão há 4 ou 5 anos, então é muito difícil precisar aí um tempo de duração do processo. E quais são os documentos necessários, doutor, para poder entrar com essa ação, no caso? O principal é a cártula, você submeter essa cártula, esse certificado a um laudo, como eu mencionei, e os documentos pessoais do acionista, que é comprovante de residência, né, para provar que o local que ele mora para fins de ajuizamento da ação. E, claro, daí, com posse desses documentos, um advogado vai saber orientar o que deve ser feito, né? Uhum. É possível entrar diretamente na justiça sem o acompanhamento do advogado ou o senhor não recomenda esse caminho? Na realidade, é inviável pelo seguinte, porque como é uma causa, porque não é uma causa de pouca complexidade, né? Os juizados especiais, que seria a forma de repente, você entrar com esse processo sem advogado, são para causas de menor complexidade. Nesse caso, é uma causa que tem uma complexidade maior, então eu vejo que se, por exemplo, for necessário fazer uma perícia, fazer algum tipo de prova, numa ação perante o juizado especial não é possível. Então eu entendo que é imprescindível a orientação do advogado. Tá certo. E como realmente é um caso complexo, né, doutor? Faltou alguma coisa a mais que o senhor gostaria também de destacar para a gente poder encerrar essa entrevista aqui na Rádio CBN? Na realidade, seria isso, só destacar aí que as pessoas que têm o certificado procurem se informar através de um advogado, fazer essa perícia que é fundamental e estudar bem, porque tem muitas ofertas aí dessas ações aí no mercado
e estudar bem aí como que vai proceder a negociação e não fazer essa negociação sem orientação de advogados. Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigada, por estar conosco aqui, trazendo essas explicações, orientando aqui a nossa audiência com esse assunto. Obrigada e um bom dia. Bom dia, Denise, e bom dia a todos os ouvintes. Até mais. Esse foi o doutor Rafael Guazelli, advogado especialista em direito bancário, falando que os antigos acionistas do BESC ainda podem entrar com medidas visando a obtenção de novas ações do Banco do Brasil e busca de dividendos. Dezenas de clientes do BESC ficaram à deriva com valores retidos em certificados de ações. Mas é importante, como ele mesmo colocou, esclarecer que esses documentos ainda têm validade e são garantidos por lei e também pelo que prevê aí o protocolo de incorporação do BESC ao Banco do Brasil. Assunto colocado então em evidência aqui na Rádio CBN, nesta conversa com o nosso convidado, o doutor Rafael Guazelli, advogado especialista em direito bancário.